Olá, estamos aqui com Osiris Silva, que é oficial da aeronáutica, engenheiro formado pelo ITA e destaca-se pela sua contribuição no desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira. Um currículo muito extenso, organizou a equipe que projetou e construiu o avião Bandeirante, liderou em 1970 o grupo que promoveu a criação da Embraer, uma das maiores empresas aeroespaciais do mundo, presidiu a empresa até 1986, quando aceitou o desafio de então assumir a presidência da Petrobras, onde atuou por mais 3 anos. E finalmente, mas não por último, em 2003 criou a Pele Nova Biotecnologia e milhares de outras coisas que eu sei que o senhor realmente as faz. Doutor Osiris, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Seu currículo é claro no que tange ao sucesso na carreira. Quais seriam os fatores fundamentais para ter tanto sucesso e como a inovação te ajudou? Bem, eu não diria assim tanto sucesso, né? Quer dizer, eu acho que uma das coisas que ajudou bastante, evidentemente, foi uma influência bastante grande da sociedade local, da minha terra natal, que investiu num aeroclube, numa escola de aeromodelismo, numa escola de planadores, formando uma vocação. E eu creio que, sob certo aspecto, eu fui fiel a essa vocação de mexer com avião desde menino. E foi isso, efetivamente, que norteou minha vida, saindo de lá do interior, acabando conseguindo ser engenheiro aeronáutico e avançando em cima desse processo que você descreveu de criação da Embraer, que foi um período bastante longo da minha vida. 2/3 da minha vida foram dedicados a isso. De modo que aí já surge um atributo principal aí na formação da resposta à sua pergunta. Foco, insistência, fé, concentração, objetivo claro e trabalho duro, o tempo inteiro. Agora você pergunta, e a inovação ajudou bastante? Sim, ajudou em várias áreas e ajudou sobretudo na vocação da própria Embraer, porque nós desejávamos fabricar avião no Brasil. Quando eu falo nós, é que eu acabei formando uma pequena equipe lá no Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos, que era o nome da época do CTA, que é onde está o ITA, né? E o ITA participou desse processo. E nós vimos pela história da fabricação de aviões no Brasil que Santos Dumont, por exemplo, para fazer o voo 14 bis, teve que ir para a França, porque o Brasil não tinha um ambiente tecnológico necessário para fazer um avião naquela época e vencer com uma inovação bastante diferenciada o que existia logo no começo do século passado. Mas nós vimos que as iniciativas que surgiram no Brasil depois do Santos Dumont eram companhias que estavam fabricando aviões similares ao que eram fabricados nos Estados Unidos e na França. E, evidentemente, o clima para o empreendedor, a forma de levantar recursos, a aceitação de inovação na França e nos Estados Unidos, é uma cultura muito mais desenvolvida e muito mais permissiva do que aqui no Brasil. E nós percebíamos que as empresas que se instalavam no Brasil estavam fabricando aviões iguais ou semi-similares àqueles que eram fabricados lá fora. E, evidentemente, com um país mais complicado, mais complexo, com burocracia muito mais pesada, um nível de tributação bastante mais alto, como é o caso do Brasil, nós perdíamos na competição. E foi aí que o processo inovador nos salvou. Nós passamos mais ou menos 1 a 2 anos discutindo que nós não poderíamos fazer avião igual ao que eram feitos, sobretudo nesses 2 países. E imaginamos então que nós tínhamos que fazer um avião que até a gente falava entre aspas, né? Diferente. E realmente aí surgiu a ideia força num certo momento, e essa ideia força emprega na Embraer até hoje. De fazer o avião diferente. E o avião diferente que nós encontramos foi que
Nós vimos claramente em 1965, quando nós começamos mesmo de fato esse trabalho, embora as ideias iniciais já vinham desde 1963, em 1965 nós vimos com clareza que os grandes aviões, os jatos, estavam entrando em serviço, precisando de pistas mais longas, pavimentadas, precisavam de uma geração de tráfego das cidades significativa, e houve um fenômeno que afetou o mundo inteiro, curiosamente mal observado pelos fabricantes de aviões mundiais, inclusive dos Estados Unidos e da França, que esse fenômeno estava fazendo com que as médias cidades, e mesmo as pequenas cidades, não pudessem dispor mais de serviço de transporte aéreo. E aí veio a pergunta, a força que transformou toda a estratégia da Embraer até hoje, né? As cidades do futuro, as médias e pequenas cidades do futuro não vão dispor do serviço de transporte aéreo? É uma boa pergunta, né? E quando se fazia a resposta a todo mundo, mas claro, vamos ter que encontrar um meio. Sim, vamos ter que encontrar um meio. Mas com qual avião? Não tinha nenhum avião no mundo que pudesse responder a essa pergunta satisfatoriamente. Foi aí que nós entramos nesse processo de inovar e fabricar um avião pequeno, seguro, capaz de operar em aeroportos não pavimentados, que pudessem conviver com cidades de baixa geração de tráfego. Essa foi realmente a inovação séria. Esse foi o ponto focal fundamental que deu partida no projeto da Embraer. E o curioso foi que, embora tenha sido muito difícil aqueles anos antes da criação da Embraer, e mesmo nos primeiros anos da companhia, que foi criada em 1970, efetivamente, não sabemos porquê, ninguém acreditou nisso. Foi difícil para nós aqui no Brasil vender a ideia de ninguém acreditando. Mas, sob certo aspecto, nós ficamos bastante felizes que o mundo não acreditava nesse projeto, porque nós tivemos a tranquilidade de fazê-lo sozinho e não tivemos concorrente. O senhor é uma pessoa muito experiente em termos de empreendedorismo em série, criando diversos negócios. Quais são os maiores desafios encontrados e uma dica para o empresário que está nos assistindo, pequeno, médio, grande empresário, como superar esses desafios? Bem, o povo brasileiro, de um modo geral, aliás, isso é constatado por uma pesquisa do Banco Mundial, é um povo razoavelmente criativo. Quer dizer, o brasileiro, vamos dizer, ele é mais ou menos inconformado com as coisas como estão. Ele tem um atributo especial de tentar encontrar soluções novas para problemas velhos. Isso é uma característica bastante boa nossa. Agora, a maior dificuldade, como você pergunta, eu diria que é o ambiente em que nós vivemos. De uma forma ou de outra, isso tem se intensificado, eu diria, muito tristemente nos últimos anos, é que o governo, ao invés de fazer uma parceria com esse povo criativo, que pode se transformar em empreendedor, praticamente inexiste. Na hora que tentamos lançar qualquer tipo de empreendimento, as permissões governamentais, os chamados controles governamentais, aparecem com uma tal soma que eu não tenho receio de dizer que o maior problema para o desenvolvimento brasileiro e para os empreendedores é a figura do governo através da sua burocracia bastante grande. E essa burocracia ficou de tal sorte hoje que, sob certo aspecto, passou a ser uma espécie de, usando a palavra aí da fisiologia, né, do DNA do brasileiro. Até as empresas privadas absorvem isso do governo brasileiro e passam a tratar as pessoas que apresentam inovação, que desejam fazer uma coisa nova, como algo impossível.